Bom, na página 80, o item 52 do material didático, Concílio de Orange. No ano 529 da era cristã, ou seja, lembrando aí algumas datas, 476, o Império Romano do Ocidente, Roma caiu para os bárbaros e é considerado o Império Romano do Ocidente caindo, né, no ano 476. Ou seja, já eram aí cerca de 50 anos depois dessa queda do Império Romano. E como eu disse para vocês, nesse período, quem vai se destacar é Alexandria. Alexandria, que o imperador, desculpe, Alexandria não, Constantinopla, onde estava o imperador do Oriente, onde o imperador mandava e desmandava, ok? Então veja, comentário, no ano de 529, ocorreu um concílio na cidade de Orange, na atual França, onde foi tratado sobre a predestinação de Agostinho de Hipona. Então, o historiador diz: durante os 1000 anos transcorridos entre Agostinho e Lutero, a principal corrente da teologia medieval dedicou-se a dissolver o severo predestinacionismo daquele. Né? Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Por que predestinacionismo de Agostinho? Porque Agostinho ele defendia, né, o que Lutero e Calvino também vai defender, que todas as coisas acontecem por determinação de Deus. A predestinação, foi ele que inaugurou essa doutrina. Eu mostrei para vocês, isso é muito importante. A igreja primitiva, toda ela pregava o livre-arbítrio. Quando surge a igreja pagã, que desde Constantino acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, ou seja, praticava coisa ruim, essa igreja é que surge com o predestinacionismo, ou seja, o homem não tem livre-arbítrio. E Agostinho de Hipona praticava isso, né? Essa crença no purgatório, essa invocação ao mundo dos mortos. Não era cristão. Nós temos que falar que ele não é cristão. Um cristão de verdade diz que Agostinho não era cristão, porque praticar a invocação ao mundo dos mortos, esquece. A Bíblia é clara em condenar. Até Calvino diz que isso é condenável, que isso é paganismo, que isso é culto ao demônio. Até Calvino diz isso. Bom, então, mas essa doutrina ela é tão absurda que tem muitas pessoas que acabam discordando dela. Porque na sua vida você vai percebendo que você toma atitudes erradas, aí você se arrepende e Deus te perdoa e você volta, e daqui a pouco você toma uma atitude certa, ótimo, você está feliz, daqui a pouco você toma uma atitude errada. O apóstolo Paulo diz que isso tudo é do homem. Ele diz: maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. Ou seja, ele está dizendo: isso é uma decisão minha, eu errei, eu sei qual é o bem, quero fazer o bem, mas eu não faço, eu acabo fazendo a coisa errada. E às vezes a coisa errada, o mal, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então é claro que não é Deus que determina essa vontade. E a experiência, a nossa experiência de vida, né? Nós vamos vivendo, acertando e errando. E é claro que nós sabemos que essa decisão certa ou errada foi uma decisão nossa. Nós usamos o livre-arbítrio, não é determinado por Deus. Então, na prática, ninguém... acaba que alguns começam a discordar, mesmo sendo católicos. Então, alguns vão discordar e vão começar a criticar esse predestinacionismo. O comentário do historiador prossegue. É verdade que Pelágio, o bispo que contradisse Agostinho de Hipona, né, fora condenado no concílio de Éfeso, em 431. E o semi-pelagianismo, a saber, a visão de que ao menos o início da fé, o primeiro voltar-se para Deus, era resultado do livre-arbítrio, foi rejeitado pelo segundo concílio de Orange, em 529.
Por isso que eu peguei esse ponto da história aqui para vocês poderem ver. Exatamente nesse ano está havendo também um debate doutrinário sobre essa questão do livre-arbítrio. Esse debate aqui está acontecendo dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica romana, envolvendo tanto o Papa, né, como a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Ele prossegue. Contudo, a maioria dos teólogos tentou modificar a doutrina de Agostinho, enfraquecendo a base da predestinação. E olha só, olha, teve muitas discordâncias. Se eu estivesse lá, qual a parte que eu digo que a doutrina de Agostinho de Hipona e de Calvino é uma doutrina que eu tenho que chamar de satanista? Eu tenho que chamar de satanista. Eu sou obrigado a chamar de satanista. Por quê? Porque ela diz, tanto Agostinho quanto Calvino, ela diz, os anjos que pecaram, pecaram porque Deus predestinou. Pecaram porque Deus ordenou, predestinou. Então, qual anjo que você conhece por nome que a Bíblia identificação? A Bíblia identifica. É um que a Bíblia identifica como querubim ungido. Antes de pecar, ele era chamado assim. Bom, ele pecou e se tornou Satanás, que recebe outros nomes. Ou o demônio, como vai ser usado muito na história da igreja. O demônio, ele se tornou o demônio. Bom, segundo Agostinho de Hipona e segundo Calvino, essa doutrina da predestinação, por que que o querubim ungido se tornou o demônio? Segundo a doutrina deles, isso aconteceu porque Deus predestinou. Ou seja, o demônio seria uma vítima de Deus. Essa doutrina, veja, ela está em toda a história desse catolicismo. E é uma doutrina tão absurda que outros bispos, até católicos mesmo, vão discordando. E porque na vida você percebe que as decisões são suas. Você se arrepende dela porque as decisões são suas. Se as decisões não fossem minhas, não tinha nem porquê eu me arrepender. Foi Deus que determinou que eu fiz. É algo estranho. A nossa vida, nós vamos percebendo, são as nossas decisões. Então, eles estão discordando e enfraquecendo a base da predestinação. Mas a base da predestinação, qual é? É essa que eu falei para vocês. A finalidade é falar que o demônio é o que é, porque Deus predestinou o querubim ungido a se tornar o demônio. É isso que está na declaração de fé deles. Nós vamos ver o documento da declaração de fé, por exemplo, dos reformados de Calvino, e era o que Agostinho pregava. A finalidade é essa, é tornar Deus o responsável pelo atual estado do demônio. Eu falo, não tem como eu ser enganado por uma heresia dessa. Como é que eu vou pregar uma coisa dessa? É claro que isso está errado. É claro que isso está errado. O indivíduo tem que se esforçar muito para acreditar ser enganado por uma aberração dessa. Bom, ele prossegue. Alexandre de Hales recorreu ao princípio da equidade divina. Deus relaciona-se de igual para igual com todos. Outros afirmavam que a predestinação era subordinada ao conhecimento prévio, ou seja, Deus elege aqueles que sabem com antecedência que receberão méritos de seu próprio livre-arbítrio. Nenhuma dessas teorias da salvação era puramente pelagiana, porque todas requeriam a assistência da graça divina. Ainda assim, o fato crucial continuava sendo a decisão humana de responder positivamente a Deus em lugar da livre e desacorrentada decisão de Deus de escolher quem desejasse. Né? Ou seja, o homem tem uma participação, essa era a questão. O homem tem uma participação, ele pode dizer não para Deus, ele diz sim ou ele diz não, ou esse sim já é determinado por Deus. Essa é a questão. Isso vai ser discutido em toda a história. Eu peguei esse exemplo aqui, como se diz, né? Na história do próprio catolicismo, os próprios católicos vão discordando. Vão discordando, porque
também a Bíblia, em diversos momentos, ela fala do livre-arbítrio. Quando Deus chega diante do povo de Israel e diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então é claro que existe o livre-arbítrio. Mas a Igreja Católica, ela queria adotar a doutrina da predestinação. Por quê? Porque essa era uma doutrina pagã da Babilônia. É a doutrina do horóscopo. Todos os povos antigos, eles acreditavam na predestinação. Os romanos, os celtas, se você pegar aí os documentários dos vikings, que são celtas mais recentes, você vai encontrar a todo momento eles falando na predestinação. Todos os bárbaros, todos os romanos, gregos, todos eles acreditavam na predestinação, acreditavam que Deus ordenava tudo. É o que o horóscopo diz até hoje. E o horóscopo, claro, nasceu na Babilônia e existia nessa época. O horóscopo diz que o teu destino está escrito. Ou seja, o horóscopo diz que você é predestinado. Aí chega Agostinho de Hipona, alguém que praticava invocação ao mundo dos mortos. Ele fez a alteração nessa doutrina, que toda a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio. Na antiguidade, só 2 povos pregavam o livre-arbítrio, só Israel e a igreja. Antes da igreja, no Antigo Testamento, só Israel defendia o livre-arbítrio. Todos os outros povos seguiam a doutrina do horóscopo, porque o horóscopo nasceu na Babilônia, aquela religião dominou o mundo antigo, e a doutrina do horóscopo diz: o destino do homem está determinado. Ou seja, o horóscopo diz: o homem é predestinado. E essa doutrina, ela foi adotada pelo catolicismo. Essa doutrina foi adotada pelo catolicismo, mas é uma doutrina pagã. E é inacreditável que existam pessoas entre nós que defendam essa doutrina. Tá bom?